Vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje, o senhor José Barbosa de Souza, conhecido por Dr. Barbosa. Ele que é filho de Orobó, está radicado em Limoeiro aos 16 anos de idade. Dr. Barbosa, ele é pai dos advogados Joaquim de Souza Neto e Laércio Barbosa de Souza. Também é pai dos médicos José Barbosa de Souza Júnior e Emericiana de Souza Areia Leão. Para conhecermos um pouco sobre a história do Dr. Barbosa, ele é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. É escritor, tem vários livros escritos por ele. Também é advogado e auditor do Estado de Pernambuco. Ele também é autor da letra do hino de Limoeiro e também concorreu como autor da letra do hino de Orobó. Pois bem, vamos conhecer um pouco sobre o município de Orobó, essa cidade que você já está ouvindo aqui no começo da entrevista a ser falada. Orobó, ela é o município que está no agreste setentrional do estado de Pernambuco, cerca de 116 quilômetros do Recife, da capital pernambucana. Festeja sua independência no dia 11 de setembro, nesse ano de 2020. Orobó vai completar 92 anos. Orobó tem a ocupação inicial, se deu por povoadores vindo de Paudalho, onde se instalaram nos arredores de um bebedouro de animais, dando assim o primeiro lugar, tendo como nome de Olho d'Água das Bestas. Então Orobó se desmembrou do município de Bom Jardim. Em 1928, o governador Estácio Coimbra elevou a pequena vila à categoria de cidade. Já em 1938, o município de Orobó passou-se a denominar-se Orobó, porque antes, conforme já falei, era Olho d'Água das Bestas. Orobó tem aproximadamente 25 mil habitantes, 70% da população vive na zona rural e 30% na zona urbana. Doutor Barbosa, é um prazer recebê-lo conosco, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Primeiro era Olho d'Água das Bestas e depois passou a ser Orobó. Por que esse nome Orobó? Qual é a origem? Orobó, minha querida terra, advém esse nome do Riacho Orobó. Foi denominado Orobó, escolhido esse nome pelo jornalista Mário Melo, que era diretor do Instituto Histórico do Estado de Pernambuco. Pensou-se muito nesse que nome Orobó, aliás, Lagoa das Bestas, Olho d'Água das Bestas teria, não era um nome bem agradável. Um padre que era da região. Não, ele era de Timbaúba. Timbaúba. Ele queria que o nome de Orobó fosse Mariópolis. Por que Mariópolis? Cidade de Maria. Cidade de Maria. Era devotos aos cristãos católicos, a Nossa Senhora da Conceição? Exatamente. E Orobó talvez seja o município mais católico do Brasil. Do município. Pronto. Quem foi os lutadores pela emancipação? Os guerreiros? O cabeça dessa história foi o Major Abílio, né? O Major Abílio era prefeito, era a Milícia Barbosa, que era parente seu? Não, quer dizer, acho que todo Barbosa é parente, porque nós somos de Portugal, né? As famílias tradicionais, né? A família Aguiar, não é? A família Távora de Orobó, a família Barbosa, a família Brito, Interaminense, tudo isso foi gente do Império, né? Que veio para aqui. Então etc. o Coronel Abílio, ele lutou pela emancipação. Quais foram outros nomes baluartes na época? Mas houve uns 3 batalhadores pela emancipação de Orobó. E o Major Abílio, que era o prefeito de lá, foi quem mais lutou e foi também prefeito de Orobó. Foi o primeiro prefeito? Foi eleito. Foi. Orobó teve muitos prefeitos. Logo foi na época da Revolução de 30, né? Naquela época. E o prefeito passar 6 dias apenas. Orobó deve ter tido uns 40 ou mais prefeitos. O prefeito, como falei, passar 3 dias, 6 dias apenas. Vieram outros de fora, nomeados. Muito. O Coronel Abílio, ele era filho mesmo de Orobó?
Era. O tronco dele mesmo, a origem dele é de Orobó. Ele tem muitos descendentes lá. A família Modesto mesmo é descendente, parente dele. E muitos parentes, muitos mesmo. Pronto, falando sobre a origem, conversando aqui com o professor e advogado, escritor Dr. Barbosa, Orobó hoje tem esse nome. Antes já foi Olho d'Água das Bestas. Passou um período também sendo queimada. O senhor tem conhecimento sobre esse fato? Foi queimadas, exatamente. Começou sendo queimadas. Queimada de Bom Jardim. Naquele tempo se colocava roçado, né? E queimavam os matos, etc. E fazia aquelas coivaras, aquela história, que hoje não se faz mais, é crime, né? Inclusive. E daí o nome de Queimadas de Bom Jardim. É como temos queimadas também na Paraíba, né? E por que esse nome deixou de existir? Queimadas? Não, porque já havia outra queimada, né? Mais antiga, da Paraíba. Então ficava duplicata, né? E era comum se tirar isso. É como Limoeiro. Havia Limoeiro do Norte e Limoeiro aqui. Então tiraram, colocaram não há mais Limoeiro do Norte. Aliás, não há simplesmente Limoeiro. Entendeu? Havia muito duplicata. Ainda há algumas, mas o Orobó permaneceu Orobó e Queimadas desapareceu mesmo, porque inclusive o nome era mais bonito, tinha significado, se originava do rio, não é? Agora, a palavra Orobó, ela é uma origem o quê? Indígena? É indígena, Eu não sei como se compõe, mas é indígena. Doutor Barbosa, e como foi a resistência para que Orobó se tornasse município independente e se desmembrasse de Bom Jardim? Houve conflitos ou foi tudo tranquilo, na paz? Não houve muito conflito, não. Realmente Bom Jardim não queria, mas não houve essa resistência toda, não. Inclusive porque os filhos de Bom Jardim, o pessoal da política, gostavam muito de Orobó, entendeu? O professor, o Major Abelho era o prefeito, muito bem quisto lá em Bom Jardim. Então não havia muita resistência, não houve, não. Por ser tão próximo, Bom Jardim e Orobó, cerca de 5 a 6 quilômetros. Algumas pessoas, de modo especial a autoridade, não sentiu assim dificuldade por ficar dois municípios tão próximos, assim, eu digo em questão de sede? Não houve não. Não houve não. Resistência não houve e se aceitou de bom grado. Eu me lembro que eu era menino e havia muito. As festas de Orobó, participavam muito lá os bom-jardinenses, aqueles rapazes. Ainda tem alguém vivo daquela época. Noé Souto Maior. Tem hoje 93 rapaz, anos. Já era rapaz, mas participava das festas nossas lá. Sebastião Urbano, que inclusive é filho também de Orobó, tem quase a mesma idade da cidade, do município. Sebastião Urbano, que foi vereador. O senhor conhece um pouco a história dele? Não, eu conheci. O Sebastião Urbano, ele fazia parte de sindicatos, ele pertencia àquela união do Coração de Jesus, era muito religioso, era. E o seminarista via muito o Sebastião com a família, frequentando a Igreja Católica. E a Igreja Católica de Orobó, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, qual é a paróquia que vivencia a festa da padroeira dia 8 de dezembro? Como foi a criação da paróquia? O senhor tem conhecimento? A paróquia foi criada em 10 de janeiro eu sei, mais de... Está com 102 anos. Mais de 100 anos. E há uma rua também, 10 de janeiro, foi na verdade em homenagem a essa criação da matriz, em 1918, da paróquia. 1918. Tudo bem? A rua 10 de dezembro é uma homenagem, é uma referência à paróquia. Doutor Barbosa, a paróquia sempre foi naquele mesmo local? Inclusive o bispo na época de Nazaré era Dom Sebastião Leme. E há uma rua também com o nome de Dom Sebastião Leme. Uma denominada Sebastião Lemes, a outra 10 de janeiro. Agradecendo exatamente a ele que lutou pela criação da paróquia. O primeiro colégio de Orobó, um dos primeiros, o senhor tem conhecimento? Tenho, e eu estava presente
na data, ou seja, no momento da inauguração. Era o colégio, Grupo Escolar Abílio de Souza Barbosa, que eu era terceiro ano de ginásio ainda, foi em 57. E eu preparei meu discurso. O governador era Cordeiro de Farias, e inaugurar. Eu sempre gostei de falar em público, e eu estava com meu discurso pronto, mas não deram a palavra a ninguém, a não ser 2 ou 3 pessoas ali somente, e pronto, eu perdi meu discurso. E o senhor estava preparado para falar? Estava com o discurso pronto, afoito. Meu primeiro discurso em Orobó foi fazendo a saudação pelo aniversário de Marquinhos, filho de Eusébio Moura, que foi prefeito lá, vereador vários anos, falecido, com mais de 100 anos. Então, na casa dele, reunidos ali, no ano de 56. Porque ele tinha 14 anos, comemorar, festejar 14 anos. E ali na sala dele fizeram um banquete e eu na hora pedi a palavra. E falei, gostaram da minha palavra? E aquilo ali me empolgava, né? A ponto de hoje eu ter sido orador de turma, etc. E advogado criminalista do Tribunal do Júri, mas pela facilidade da palavra que eu tenho. O senhor tem conhecimento da escola pública, também da igreja e o cartório de Orobó. Quando o Orobó se emancipou, já existia cartório, já existia também o fórum, ou isso foi depois, ao longo do tempo? Eu falei em colégio, tem o colégio cenecista, né? Isso. Educando gratuitos. Eu lutei por aquilo ali. O senhor lutou pelo cenecista? Eu lembro, quando se fala, em 62, no ano de 62. Doutor Antônio Leal, filho de Orobó, Luiz Interaminense, ex-seminarista também, inclusive foi diretor, reitor da Universidade de Nazaré, e eu, nós fomos à Assembleia Legislativa falar com Paulo Viana de Queiroz. Quem era Paulo Viana de Queiroz? O líder, deputado eleito por Bonito, aquela região, era de Bonito, e era o presidente da campanha de educandários gratuitos, exatamente de que faz parte hoje, a que pertence hoje o Colégio Cenecista. Então tem quantos anos o Colégio Cenecista? Bem, nós não conseguimos, falamos com o Paulo, etc., mas eu saí de lá em 63, vim para aqui, para Limoeiro, e ficou por lá esse movimento, e foi criado, se não me engano, em 68, 7. Inclusive o Parani fez uma turma de lá depois. Parani? Foi. Interessante que eu conhecia todos os meninos, sabia filhos de quem era, etc., pelo nome de cada um. Então vamos falar um pouco, destacar a educação e a religiosidade. Vamos começar aqui pela cronologia dos padres. Começou com o padre Plínio Teixeira, padre Plínio Teixeira Pequeno. Ele tomou posse em 13 de janeiro de 1918 e ficou até 23 de janeiro de 1921. Hoje temos os padres Severino, como também o padre Antônio Lucena. Inclusive, o padre Antônio Lucena é filho da cidade de Orobó, filho da paróquia. Dessa relação de padres aí que o senhor está na mão, o senhor teve convívio com algum? Conhece um pouco da história dele? Começando pelo padre Plínio Teixeira Pequeno, e também um que passou muito tempo, que foi o Monsenhor José Maria, e também teve o Monsenhor José Ferreira. Desses, qual se destacaram mais na história da religiosidade de Orobó? Aqui eu ia dizer que estava faltando um aqui da minha época, mas não. É o padre Mário Leitão Tavares. Quando eu saí do seminário, em 56, era o padre Leitão, o pároco de Orobó, não é? Mas depois chegou o padre Zé Maria, que foi o Monsenhor. Uma criatura maravilhosa, santa, muito bem quisto padre Zé Maria. Esse padre Zé Maria passou mais de 20 anos. Passou muito tempo, Muito tempo. Depois morreu no Recife, parece. Mas pessoa maravilhosa, maravilhosa.
O Júlio Barbosa eu ouvia falar, minha mãe falava nele, não foi da minha época. O João Firmino Cabral também não, Severino Mariano de Aguiar foi bispo depois, né? Eu conheci, mas não como vigário de Orobó. Petrônio, o padre Petrônio também falavam dele, eu não conheci. Padre Manuel de Andrade, esse eu conheci. É o Manuel dos Reis? Não. Não é outro. Manuel de Andrade é um ex-pároco de São Lourenço. São Lourenço. Esse era um santo homem. Passou aqui por Limoeiro. Santo. Eu me lembro que quando ele foi embora daqui, eu era já aluno do ginásio, o professor, já. Professor. Ele chegou com a mudança dele. A mobília dele era um recorte, um jornal, papel de folha de jornal, embrulhado uma batina, acho que uma cueca, umas meias, pronto. A escova de dente era o que levava daqui para Paudalho. Ele não tinha nada de bens materiais. Não. Santo homem. Viveu para fazer o bem, para amar o próximo, entregue as tarefas da igreja. Um santo. O padre Monsenhor José Maria. O José Maria, ele passou por Orobó, José Maria de Araújo, né? Ele passou aqui por Orobó, foi em 1959, vivenciou até 2002. Acho que foi o que mais passou tempo. O senhor teve convívio, conheceu o trabalho dele? Conheci o trabalho de Padre José Maria. Muito religioso, amava muito Limoeiro, Orobó, e era muito querido por Orobó. E dos bispos que passaram da relação aí, um dos que a gente escuta muito falar, o bispo, na verdade, Dom Manuel dos Reis, que foi pároco de Machados, também foi bispo, hoje é bispo emérito, na verdade, de Petrolina. O senhor conheceu o trabalho dele? Não conheci não. Eu conheci, que já havia passado por lá há pouco tempo, era o Dom Gentil Barreto. Uma imagem muito boa ele deixou em Orobó. E aqui em Limoeiro também. Ele foi vigário aqui. Em Limoeiro passou outro, o padre José Divaldo. Ele está na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Nazaré da Mata, onde está sediada a diocese. Ele é filho de Orobó. O senhor conheceu? Conheci aqui. Conheci. Na paróquia Nossa Senhora da Apresentação. Inclusive para se formar em Direito. Também, isso. Conheci aqui há algum tempo. Foi. Mas eu frequentava pouco a igreja nessa época. E havia outros padres também. Então nem sempre que se celebrava a missa que eu ia, era o Padre Zenivaldo. Agora falando um pouco sobre a educação, deixando um pouco de lado a religiosidade e voltando para a educação. O senhor conhece professores naquela época que se destacaram na educação em Orobó? Chegou algum ser professor universitário, mestre ou ter doutorado? Não havia não. Em Orobó nessa época não havia. Inclusive só havia o curso primário, né? O primário. Não havia contabilidade, não havia segundo grau. Não havia. Eles faziam em Bom Jardim, quem queria cursar o segundo grau? Vinham para aqui, não é? Para Limoeiro. Saíam de lá. Saíam de lá. Porque, inclusive, isso para mim foi bom, porque eu tive que fazer segundo grau, terminar o segundo grau, estudar, não é? Despertei para o estudo e se houvesse segundo grau, eu teria ficado por lá e certamente não havia galgado as posições que galguei aqui em Limoeiro. Eu cheguei aqui, ainda no ginasial, fui censor do colégio e aluno, e 6 anos depois de que cheguei aqui, eu cheguei em 56, em 63 eu fui chamado pelo padre Nicolau para ser professor de português aqui no ginásio. No ginásio Limoeiro. Ainda na religiosidade de Orobó e na educação, a gente está falando aqui uns destaques com o doutor Barbosa, professor, escritor, advogado, que é filho de Orobó. No município de Orobó, naquela época, os professores primários que mais se destacaram, um dos primeiros professores que começaram a ensinar, dar aula em Orobó, o senhor tem recordação? Tenho. Silva Távora, Dulce Interaminense, Clotilde Távora, minha madrinha. Eram os professores que eu me lembro ali. Terezinha Interaminense, esposa de Antônio Interaminense, ainda chegava a ser contraparenta minha. E Abigail Rosa, era Marluce, que ainda está lá em Orobó, graças a Deus, mas não era, estudava fora.
não era professor ainda. Era quem eu conhecia ali. E em relação, doutor Barbosa, também no município de Orobó, no comércio, as pessoas que foram os primeiros comerciantes a se instalarem no distrito ou já na cidade de Orobó? Na minha época havia ali Pedro de Zu, comerciante forte ali, casa comercial boa. Havia Seu Arruda com a farmácia, por sinal existe ainda essa farmácia lá, com Graciete, viúva dele, né? E era a única farmácia que havia em Orobó. Benjamin era dentista, não era formado. Mas atendia em Orobó? Atendia em Orobó e naquela região todinha. Engraçado, o Benjamin, pessoa muito boa, risonha, alegre, muito benquista. Inclusive foi candidato a prefeito de lá e não foi vitorioso. Foi. Pronto, na questão da medicina, os médicos de Orobó que atendiam lá no município, que eram de lá, o senhor tem conhecimento que teve alguns desses? Eu conheci o doutor Azevedo, Severino Gomercino de Azevedo. E era um médico parteiro, formado no Rio de Janeiro. Tinha sido colega do doutor Benjamin, aqui em Limoeiro. Mas ele era clínico geral, fazia tudo. O doutor Benjamin era pai de mexer na saúde, lá na medicina em Orobó. Até hoje o Hospital de Orobó é um hospital filantrópico. O senhor lembra como foi o início da história do Hospital de Orobó? O senhor tem conhecimento, algum relato? O município, o Hospital de Orobó, ele foi criado muito tempo depois que eu saí de lá. Agora, se a sua história foi criada principalmente pelo doutor Zé Geraldo Távora. Que é o nome hoje, que ele é o patrono. O patrono, não é? Zé Geraldo Távora foi aqui, aluno do ginásio. E eu me lembro que nós tínhamos aqui uma associação dos ex-alunos. E Geraldo Távora veio para uma das reuniões nossas, dia do ex-aluno, e foi falar e leu o discurso. Ele foi orador da turma dele, há 50 anos atrás, na época, né? E eu fui também orador da minha turma, vários anos depois. O Geraldo Távora, tem algum parentesco com o Severino Távora? Tem, esses Távoras são todos parentes. Na verdade, o Severino Távora que é o patrono do hospital. Patrono do hospital, né? Ele é filho de um ex-sacristão de lá, Zenando, chamava seu Nando, e por sinal ex-prefeito e vereador. De Orobó. Pronto, agora, veredando para o lado da política, doutor Barbosa, quais foram os políticos de destaque, o prefeito que o senhor tem conhecimento, que mais elevou o município de Orobó, e que chegou algum aí para a Assembleia ou para a Câmara Federal, que é filho do município, o senhor tem conhecimento? Não. Para a Câmara Federal nem estadual, acho que nenhum deles foi, não. Foi filho de Orobó e deputado federal Lamartine Távora. Mas Lamartine, naquela época, pouco ia lá a Orobó. Ele representava qual estado? Não, era Pernambuco. Mas a área de Lamartine era mais paulista. Aquela região era. Tinha uns votos em Orobó, que inclusive a família dele quase toda votava lá. E Orobó é Távora e Aguiar à vontade. E Lamartine é descendente desse pessoal. Ok, estamos conversando com o doutor Barbosa, doutor Barbosa, porque é advogado e também escritor, professor. Agora queria que o senhor falasse outro relato. É sobre os engenhos. Sabemos que Bom Jardim, boa parte também de municípios da região e do Agreste se destacaram na questão de engenhos. O senhor conhece ou conheceu algum engenho instalado no município de Orobó? Na época funcionava ainda o engenho de Ribeiro. De Adelino da Mata Ribeiro. Adelino da Mata Ribeiros. Irmão de Abelardo da Mata Ribeiro.